quero apresentar para vocês a professora Nívia Guimarães de Almeida. Ela é advogada, professora da nossa pós-graduação aqui no MBA Executivo, no MBA em Finanças e Controladoria, Direito Digital, tá? Ela é especialista e ela tem MBA em Mercado Financeiro de Capitais, tá? Ela é especialista em compliance com certificação pelo LCB, membro do Instituto Brasileiro de Compliance, o IBC. Ela é membro também da Comissão de Direito Corporativo e Compliance, OAB Goiás, ex-assessora de promotoria pelo Ministério Público do Estado de Goiás, tá? Professora Nívia, seja muito bem-vinda. Para nós é uma honra tê-la aqui mais uma vez conosco. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre investimento e compliance, dois temas bastante em alta, principalmente com a pandemia, que muitas pessoas perderam seus empregos e aí foram buscar uma forma de ganhar dinheiro através de investimento. Só que nesse momento eu vou linkar o investimento com o compliance para a gente ter um pouco mais de segurança na hora de investir. Eu sempre trago, e eu gosto muito de divulgar, as informações através de números. Então, para a gente ter uma perspectiva melhor do cenário que a gente vai entrar a partir de agora, a gente tem que entender que o Brasil está um pouquinho atrasado nesse mundo do investimento. Hoje, nós temos por volta de mais ou menos 3% da população que investe na Bolsa de Valores. Se a gente fazer um comparativo, por exemplo, com os Estados Unidos, a população lá, o percentual populacional chega a 55%. Outra coisa que chama atenção em relação quando a gente entra para o mundo do investimento, porque hoje a gente ouve muito se falar em educação financeira, o que é isso, é a questão do número de empresas listadas na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, a gente tem por volta de 350 empresas listadas na Bolsa de Valores, enquanto que nos Estados Unidos a gente tem 10 vezes mais empresas listadas para o mesmo fim. Por que a gente está tão atrasado em relação a outros países, eu citei um, em relação ao investimento? Primeiro, a gente tem que entender a perspectiva do investimento pela tríade ou tripé, vários nomes são dados aos 3 pilares do investimento, que é a liquidez, a rentabilidade e a segurança, ou risco. Quando a gente fala, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco mais sobre investimento para depois a gente entender como é o compliance no investimento. Então, quando a gente fala de, eu estou precisando investir, muitas pessoas hoje acreditam que poupança é um tipo de investimento, e a gente não entende o porquê. Qual que é a outra opção? Se poupança não é, poupar não é investir, como então que é de fato investimento? O investimento nada mais é do que você pegar o seu dinheirinho que você estipulou, né, percentual por mês para aquilo, para investimento, e você colocar, aplicar ele junto às corretoras e fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então, investimento, a gente já começa a falar do dinheiro trabalhar para a gente usar os juros compostos a nosso favor para fazer esse dinheiro render. Então, ok. Então, qual que é o cenário real se hoje eu quero sair desse mundo de poupar e começar a investir? Bem, primeiro a gente tem que entender que quando a gente fala de investimento, a gente vai desvincular a nossa ideia de banco, de agência bancária, e a gente vai agora entrar no mundo das corretoras. Do mesmo jeito que a gente abre uma conta na corretora, no banco normal, que a gente tem o nosso gerente lá, a gente também pode, hoje, tem 1 milhão de opções de corretoras de valores para a gente abrir a nossa conta. Então, a gente abre a nossa conta como se fosse no banco, porque é, né, uma instituição financeira igual, porém, possui mais ativos, mais produtos ali listados para te oferecer, para você poder escolher, como se fosse um cardápio, para você investir.
Então, abrir minha conta na corretora, a corretora vai fazer uma análise do meu perfil como cliente, se eu sou um tipo de investidora conservadora, se eu sou um tipo de investidora moderada ou arrojada. Todos esses termos que eu estou falando, a partir de hoje, quando você se interessar ou buscar mais sobre investimento e compliance, você vai conseguir assimilar melhor o significado e conseguir entender para fazer um bom investimento voltado para a questão da segurança, utilizando todas as ferramentas que o compliance nos oferece para nos manter seguro diante desse mundo teoricamente novo para a gente. Então, eu abri a minha conta, né, na corretora. Dependendo do meu perfil, eles vão liberar o acesso do home broker. O home broker é a plataforma de compras de ações. O que a gente via em filmes antigamente, do povo no telefone, com telão lá, e gráfico, e pisca verde, pisca vermelho, hoje qualquer ser humano que abre uma conta na corretora tem esse acesso ao home broker. Então, se você se identificou como um perfil mais arrojado, que está mais propenso, disposto a correr mais risco para o investimento, o home broker é liberado para você ter noção de valores de ações, para você emitir ordem de compra e de venda nesse sentido. Então, a gente entendeu que existe 3 pilares, o tripé do investimento, que é a liquidez, que é a questão de quando que você pode pegar o seu dinheiro de volta, para a gente fazer um comparativo. A poupança, a qualquer momento, você depositou seu dinheirinho na poupança, você pode retirar o mesmo dia. Então, a liquidez é nesse sentido. Em quanto tempo que eu fizer um investimento em tal produto, em tal ativo, que eu posso resgatar? Então, tem os que já são pré-determinados, que você vai resgatar só daqui 5 anos, como tem uns que tem uma liquidez mais rápida, D+1, D+3, dependendo do produto. Hoje a gente não vai especificar esses produtos, entrar nessa linha, a gente vai entender como a gente perdeu o medo usando do conhecimento para a gente falar e buscar mais informações sobre isso, para a gente conseguir, de fato, colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente. Então, já estou dentro de uma corretora, já identifiquei o meu perfil junto à corretora, então eu tenho esse acesso ao home broker. Eu tenho a opção de eu mesma trabalhar e fazer esse dinheiro voltar para mim através de compra e venda de ação, ou eu procuro assessores de investimento. Qual que é o grande medo da população? É não cair no conto das grandes pirâmides financeiras. Então, por exemplo, muita gente vem com promessa de rentabilidade rápida, alta, que você vai conseguir colocar um valor X e vai pegar o dobro dele daqui tanto tempo, costuma ser num espaço muito curto de tempo, o resgate desse dinheiro. Por não saber se é confiável ou não, e como mexe com a nossa ambição, com os nossos sonhos, nossos desejos, muitas pessoas acabam caindo nesses golpes de pirâmide financeira que a gente tanto conhece. Então, no caso, como que eu faço para identificar? Aí entra já o segundo momento que a gente fala sobre a conformidade. Aqui, nesse momento, eu vou abrir um parênteses para a gente falar da conformidade, porque quando a gente fala em compliance, e se a gente pesquisar a origem do nome compliance, a gente vai ver que é inglês, e traduzindo ao pé da letra significa estar em conformidade, aqui a gente já consegue identificar como que funciona o compliance dentro do mercado financeiro e de capital. Então, hoje, se eu busco algum tipo de investimento, eu tenho que ter a certeza que aquela pessoa, né, física, ou ela, representando uma pessoa jurídica, está em conformidade com os órgãos reguladores. E no caso a gente fala de CVM, a gente está falando de Banco Central. Todo prestador de serviço, ele precisa ser credenciado à CVM. Ele precisa estar em conformidade com todas as instruções normativas da CVM. Então, por exemplo, quem são os prestadores de serviço no mercado financeiro e de capital?
é o meu amigo que indicou um amigo, que indicou outro amigo, que está falando que está ganhando muito dinheiro, é eu pegar o meu dinheirinho e colocar... Não. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer essa pesquisa do nome ou pelo CPF dentro do próprio site da CVM. O que a CVM, ela exige desses profissionais do mercado financeiro e de capital? Que eles sejam habilitados. Para isso, existem provas, você precisa estudar, fazer a prova, tirar essa certificação. Não basta só passar na prova, você juntamente com essa certificação, com o rol de documentos que a CVM solicita, você faz o seu dossiê ali e entrega para a CVM, para ela ver se de fato a Nívia tem experiência no mercado financeiro de capital, se ela pode indicar, recomendar algum tipo de investimento. Ok, então nesse mundo, quando eu falar que vou investir, eu vou procurar os prestadores de serviço que estejam credenciados junto à CVM ou no próprio site de outros órgãos reguladores, fiscalizadores desse mercado, dessa área, seja ele a Anbima, a Ancor. Esses são nomes que sempre serão atrelados ao mundo do investimento. Então, se eu, por exemplo, falar que eu quero ter o meu consultor de valores imobiliários, eu tenho que prestar atenção se ele está em conformidade, entra aí a visão do compliance, e mais para frente eu vou detalhar melhor o que é o compliance na prática, mas entra aí a visão de que a pessoa tem que estar em conformidade com a instrução 592 da CVM, por exemplo. Se alguém se apresenta como analista de valores imobiliários, ela tem que estar em conformidade com a 598. Se eu falar que eu tenho um assessor de investimento, eu tenho que saber se ele é certificado pela Anbima. Então, no mundo do investimento, não há outra saída a não ser a gente identificar os pontos de conformidade que são oferecidos nesse mercado, através dos prestadores de serviço. Então, ok, então já entendi nesse primeiro momento que eu estou saindo de um jeito de poupar, né, poupança, e agora eu estou indo para o mundo dos investimentos, quero falar de tesouro direto, quero falar de CDI, num outro momento. Porém, hoje a gente vai focar como que a gente percebe a questão da regularização, da conformidade nesse mercado para a gente se sentir seguro. Então, eu já vou perder um pouco de medo na hora de investir, porque eu vou verificar se aquela pessoa que está me abordando, ela é de fato vinculada a algum tipo desses, ou Anbima, ou Ancor, ou dentro da CVM tem o nome, a lista, né, dos consultores de valores imobiliários. Tá o nome lá, tá tudo ok, tá ativo, tá ok. Então, não preciso ter medo. As recomendações que essa pessoa me passar, as orientações que ela me passar, de fato, fidedignas, vamos dizer assim, porque ela foi aprovada pela CVM, está em conformidade, está tudo ok. Só que tem um outro parâmetro de investimento, de procurar a investir, de tentar começar a investir, que é quando a gente fala que quer se tornar sócio de alguma empresa que esteja, óbvio, listada na Bolsa de Valores. Então, a gente quer se tornar sócio. A gente, então, vai comprar as ações daquela empresa. Aí eu vou, antes de falar como que a gente analisa, eu quero lembrar para vocês que o compliance chegou para a gente agora, no Brasil, pela Lei 12.846, em 2013. Só que a origem do compliance é lá atrás, na década de 60, quando ocorreu vários casos que prejudicaram a imagem, né, que mostraram o escândalo de corrupção nos Estados Unidos, empresas pagando propinas, subornando funcionários públicos para conseguir vantagens em contratos. E aí, por causa de tanto escândalo lá atrás nos Estados Unidos, eles resolveram fazer a lei FCPA. Ela nada mais é do que a nossa inspiração para a 12.846. Então, foi por ela que a gente tem uma lei bastante rigorosa que hoje pune as empresas
que participa de ato de corrupção, de suborno, de terrorismo, enfim. Então, a gente já entendeu que a origem foi lá na década de 60, porém, a gente está tomando conhecimento disso agora. A gente também puxa um gancho que, para falar em compliance, o decreto dessa lei, o decreto 8420 de 2015, salvo engano, o artigo 42, ele traz 16 incisos ali, que nada mais é do que os pilares do compliance. Então, eu quero entender sobre o compliance, eu tenho que entender o que fala esses incisos do artigo 42 do decreto 8420 de 2015. Eu posso muito bem enxugar esses 16 incisos em 9, por exemplo. Uns utilizam que o programa de compliance tem 9 pilares, outros insistem que o programa de compliance tem 7, 5, porque o programa de compliance, de fato, não é algo engessado que o que eu faço para uma empresa eu vou fazer a outra. Porém, tem o parâmetro, né, através dessa lei, para a gente seguir. Então, assim, na lei fala que o programa de compliance efetivo, ele vai se respaldar no suporte da alta administração, na gestão de risco, num código de conduta e ética, em política de procedimento, em canais de denúncia, em treinamento e comunicação. Tudo isso a empresa tem que ter para se falar que tem um programa de compliance efetivo. Veja bem, a gente não pode aqui falar que simplesmente a minha empresa onde eu trabalho ou a que eu quero investir, que eu vou voltar e falar disso um pouco mais lá na frente, que eu quero investir que tem um programa de compliance porque tem um código de conduta. A gente tem que saber se é efetivo. O código de conduta tem que ser de conhecimento de toda a empresa, dos funcionários, dos clientes, dos stakeholders. Se uma empresa levanta uma bandeira, essa bandeira também tem que ser levantada pelos seus colaboradores, pelos seus stakeholders, que nada mais é do que as partes interessadas. Então, se eu falo no meu código de ética que a nossa empresa não concorda com questão de racismo, preconceito, vamos supor nesse sentido. E eu, por exemplo, estar num evento público, sem o uniforme da empresa, achando que eu estou sem ninguém me ver, pratica algum tipo de ato que vai contra o código de conduta, a empresa ela tem que ter uma postura, que aí entra o procedimento, né, a política de procedimento deles, que elas precisam adotar diante dessa situação. O que a gente faz com esse colaborador, com esse representante nosso nesse sentido? Se a gente fala que a gente é contra o racismo, a gente tem que ter uma política de conduta aqui para falar o que a gente faz em situações dessas, até para servir de exemplo para outras pessoas. Então, a empresa tem que estar ali redondinha, sabendo, né, acompanhando e tendo um monitoramento em dias, digamos assim, auditoria feita na empresa, conhecer a empresa, tem que saber com quem que ela está tratando, se ela, querendo ou não, está fechando um contrato com outro tipo de empresa, com fornecedor, enfim, com algum tipo de parceiro que incentiva, tipo, atos terroristas. Então, a gente tem tudo isso tem que ligar. Por que é importante para o compliance? O compliance, ele vai ver nessa situação se a empresa, como eu falei, está com o programa efetivo. Se a empresa está, primeiramente, que para ser listada na Bolsa de Valores, o compliance tem que estar em dias, porque o compliance, ele vem também com 3 pilares, vamos dizer assim, que é a transparência, a ética e a honestidade. Então, se você lista, se você coloca, né, lança na Bolsa de Valores a sua empresa com a intenção, né, de arrecadar dinheiro, fundos, para poder, tipo, aumentar a empresa, fazer ela crescer na área dela, por isso que você colocou, ao invés da empresa buscar empréstimo em banco tradicional, ela preferiu abrir, né, fazer o IPO, como a gente utiliza no mercado financeiro, a gente tem que estar atento que, primeiramente, ela precisa, para ser aprovada pela B3,
de ter o departamento de compliance, de ter um programa de compliance. Então, seria fácil eu fazer qualquer tipo de investimento na Bolsa de Valores sem ter essa preocupação, porque eu já sei que todas as empresas que estão ali, de fato, têm um programa de compliance, porque senão não estaria ali. Só que aí é o X da questão. Em janeiro desse ano, a Anbima, ela soltou um guia ASG, né? Óbvio que foi traduzido para a gente, que é em relação ao compliance sustentável, que trata do A de ambiental, S de social e G de governança. Então, a Anbima, nesse guia, ela mostrou que todas as empresas, instituições financeiras, que têm o departamento de compliance e a questão do compliance sustentável ativo, empenhado, chama muito mais atenção dos investidores, chama muito mais atenção de outras pessoas que queiram fazer fusão, alguma coisa nesse sentido, porque vê o comprometimento da empresa. Então, aí a gente pode entender que o compliance não é simplesmente um programa com 9 pilares para você colocar e implementar numa empresa. Não basta a empresa estar em conformidade com os órgãos reguladores daquela área de atuação. O compliance é uma mudança na estrutura, na gestão daquela empresa. A empresa que estava acostumada a trabalhar de certo jeito vai começar a trabalhar de outro, porque o compliance vai mexer na questão da gestão, da governança. Então, é muito interessante que isso mexe na estrutura para uma mudança cultural da empresa. Só que antes da gente falar em mudança cultural, que a gente está falando do coletivo, a gente tem que entender que a ética, que essa transparência, que a honestidade vem do indivíduo. Então, é uma mudança comportamental, para depois falar em mudança cultural da empresa. Só que não basta só a empresa ter o compliance ativo, efetivo, para mim ter essa segurança para investir naquela empresa. Eu vi uma enquete, eu não me lembro em qual canal, fazendo essa pergunta. O que te faz investir naquela empresa? Porque a gente tem que entender que o investimento, em via de regra, ele é para longo prazo. Então, eu não vou comprar uma ação hoje para vender no mesmo dia. Isso existe? Existe, né? São chamados os traders, day trade, que faz aquela operação diária. Mas, via de regra, investimento, você compra uma ação hoje para vender ela a longo prazo. Nesse longo prazo, o que você faz antes de investir naquela empresa, antes de virar sócio daquela empresa, antes de colocar seu nome naquela empresa? Você estuda aquela empresa, analisa aquela empresa e você pega o departamento de compliance e o trabalho do compliance no dia a dia, do programa de compliance, para você poder avaliar se aquilo está dentro da sua análise de que é uma boa empresa se investir. E esse guia da Anbima fala que a cerejinha do bolo, vamos dizer assim, é aquelas empresas que possuem o compliance sustentável, que além do programa de compliance, da conformidade, dessa nova governança, a empresa ela está preocupada com o social, às vezes presta algum tipo de trabalho social, um trabalho ambiental, de preservação, de reposição de árvores, né, ou, no caso, também faz um tipo de avaliação que você vai ver que a nova gestão, porque isso faz ações subirem ou descerem, a questão da governança, de quem está na direção daquela empresa. Então, hoje, o resumo da gente começar a investir, o porquê que a gente tem medo, é porque a gente não sabe onde que a gente está colocando o nosso dinheiro, primeiramente. Então, se eu sou abordada por alguém que se diz do mercado financeiro e de capital, para me perder o medo e ter segurança, porque até então eu não tinha conhecimento como que era o primeiro passo para mim entrar nesse mundo, eu tenho primeiro que verificar se aquela pessoa é credenciada a CVM. Conforme eu falei, tem que ver se é analista, se está credenciado, se está habilitado, se tem o seu nome registrado no site desses órgãos fiscalizadores. Então, eu comecei a perder o medo. Hoje, eu quero começar
a ter mais autonomia sobre o meu dinheiro, não quero ficar só recebendo sugestões do meu assessor de investimento, eu também quero participar né, da rentabilidade do meu dinheiro, porque eu acho que eu estou um pouco mais madura nesse mercado. Qual que é o segundo passo? É você entender sobre a conformidade daquela empresa. Aquela empresa listada na bolsa, você vai escolher lá e estudar sobre ela. Então, via de regra, investimento é a longo prazo. A gente tem que perder a esperança, literalmente, de achar que o nosso dinheiro a gente vai comprar uma coisa que agora e vai ter esse retorno logo em seguida, tipo, no dia seguinte. Isso acontece, mas isso é para os especuladores da bolsa, é outra conversa. Então, se eu quero começar a ter mais autonomia com o meu dinheiro, eu vou estudar, analisar aquela empresa através do departamento de compliance, ver o trabalho de compliance, que é um caminho que a gente tem dentro do mercado financeiro para a gente ter ou não confiança naquela empresa, no trabalho desenvolvido por ela. Se ela tem essa preocupação com compliance sustentável, é uma segurança a mais que a gente tem, porque a gente vê que ela tem um compromisso, um comprometimento a longo prazo com outras pessoas, então a gente acredita que ela não vai de uma hora para outra fechar as portas e abandonar o barco e deixar a gente no prejuízo. Então, hoje eu quis trazer para vocês essas informações, essa maneira prática de ver o compliance dentro do mercado financeiro, em duas vertentes, dos prestadores de serviço, ou como eu posso fazer para investir a longo prazo, por onde é que eu começo, então é através da análise das empresas, dentro da conformidade, aí a gente fala de compliance, para que a gente possa caminhar mais sobre o assunto investimento, sobre o tema investimento, que eu acredito, né, é apaixonante, por isso que eu estudei, eu fui atrás para buscar esse tipo de informação, porque eu acredito muito que como, né, de um ano para cá a gente dobrou o número de CPFs na Bolsa, então a tendência é subir. E só a título de curiosidade, hoje a gente tem mais ou menos, né, 3 milhões de CPF na Bolsa, e a gente está falando nem de 2%, né, da população, porém, ainda temos somente 25% de mulheres investindo, que isso também é um outro tema, é um outro assunto, mas que a gente está perdendo medo sobre o assunto finanças, dinheiro, e aí a gente está partindo com a cabeça aberta aí para entender um pouco melhor sobre investimento. Bom, professor, eu não sei se eu passei do tempo, eu não sei eu perdi, na verdade, eu não acompanhei o tempo aqui. Eu fui falando, e eu não sei quanto que deu, se eu tenho mais um tempinho, se já vai para as perguntas. Tem mais um tempinho, professora, você tem mais aí uns 10 minutinhos. Se você uns 10 minutos? Isso. Tá. Então eu vou focar mais no compliance sustentável, porque como eu falei, tipo, é a cerejinha do bolo, e que foi até uma indicação, uma orientação feita pela Anbima. Então esse guia, que a gente consegue fazer o download dele dentro do próprio site da Anbima, ele foi publicado em janeiro desse ano. Então tá lá, guia de compliance ASG, né, sustentável, que é ambiental, social e de governança. Esse guia, ele traz exemplos de instituições financeiras que fala sobre o departamento de compliance, de como ele se desenvolve em relação ao comprometimento com o cliente. Lembrando que tem a questão dos bancos, e a gente está falando de cliente, como a gente tem as corretoras, e a gente está falando também de cliente, porém, com uma visão um pouco maior sobre investimento. Nesse guia, você vai encontrar passo a passo da análise feita e vai te dar essa segurança na questão do investimento, de fazer análise do investimento, porque lá trata os pontos que é relevante a se considerar na hora de aplicar ali o seu dinheiro, né, na compra de uma ação e você se tornar sócio de uma empresa. Esse guia, como eu falei, está no site da Anbima, e por fim, ele remete a gente aos cuidados que devemos ter
com os prestadores de serviço não credenciado, porque, no mínimo, uma pessoa da nossa família já caiu no golpe da pirâmide financeira, e isso faz com que a gente perca a credibilidade e a gente afaste um pouco de tentar entender como que funciona a questão dos investimentos. Investimento não, antigamente, o povo falava muito na Bolsa de Valores, investimento como até jogo de apostas, que hoje a visão a gente está conseguindo ter um outro tipo de visão em relação a isso. Jogo não é B3, Bolsa de Valores, ações, investimento não é jogo de azar, digamos assim, aquilo que você acha que vai comprar uma empresa, uma ação num tal valor e acha que ela vai ficar em tal valor, então você vai ficar rico da noite para o dia. Não pode ser visto como jogo de... A gente não pode esperar dos investimentos que seja o nosso salário, digamos assim, a nossa remuneração. A gente tem que pensar no investimento a longo prazo. Então, eu compro uma ação de uma empresa hoje, porque eu acredito no potencial dela, que foi feita até essa enquete, e a maioria das respostas foi eu olho como que é a conduta da empresa, eu olho como que é a governança da empresa, por isso que eu invisto nela. Eu fico de olho se ela tem um departamento de compliance efetivo. A maioria das respostas foi voltada para a questão da conduta ética e qual que é a visão, quais são os planos, não somente se ela teve grande crescimento nos últimos anos, mas como que ela lida, principalmente na situação que a gente está passando nesse ano de 2020, como que ela lida agora, como que ela vai sair dessa crise, desse baque que a gente teve, por exemplo, com a pandemia, como que ela está tratando os seus interessados, né, os stakeholders, em sentido de ver se essa empresa vai ter um comprometimento e se ela está com esse programa de compliance, essa integridade, essa ética, essa transparência em dias para com os seus clientes. Então, eu finalizo aqui, professora. E eu quero lembrar o seguinte, falando em compliance, eu preciso falar que é um mercado que está crescendo muito. Hoje, para você ser contratado numa empresa, numa grande empresa, se você souber entender o que é compliance, como se pratica o compliance, você já sai na frente, você já tem um diferencial bastante relevante nesse sentido. E a gente tem 3 cursos na pós que tem na sua grade compliance, que é o Direito Digital, o MBA em Gestão Empresarial e Liderança e Finanças e Controladoria, que me chama muita atenção, que eu fico admirada, assim, eu fico feliz, porque, mais uma vez, a UniGoiás está saindo na frente, trazendo algo tão exigido no mercado, mas ainda um pouco divulgado. E essa instituição já está colocando na sua grade curricular aí a questão do compliance, da gestão, da governança. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade e ingressar aí nesses conhecimentos, porque nunca é demais. E compliance, dizem que é uma das profissões do futuro, né? Se você virar um chefe de compliance, um representante do compliance, então diz que é uma das profissões do futuro, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, professora? Oi. O compliance sustentável, ele tem alguma relação com a responsabilidade social dentro das organizações? É das 3 vertentes, digamos assim, que ele abrange. Porque quando a gente fala sustentável, muitos de reflorestamento, por exemplo, questão só do ambiental. Mas se, por exemplo, uma empresa, eu tenho um cliente que ela faz trabalho de ajuda humanitária nas ruas, com desabrigados, alguma coisa nesse sentido. Essa empresa, ela já está se comprometendo à questão do social. Então, assim, não basta só a empresa falar que, tipo, eu ajudo na questão da floresta, e aí eu tiro uma árvore, eu planto outra no lugar e tá tudo ok. Hoje, o mercado exige mais. Então, não basta a gente focar só no ambiental. O guia da Ambima, como eu falei,
ele orienta a gente também a prestar atenção e a fazer algum tipo de trabalho com o social. Então, a empresa que tem, né, de certa forma, mais recursos e preparo para poder fazer esse trabalho junto à população, à sociedade, essa empresa, ela tem que focar em qual tipo de trabalho, que seja com criança, com idosos, trabalho educacional também, com questão de levar conhecimento e informação até o seu público, né, até aquela comunidade que é o objetivo, né, da empresa de atender, é importante e é vinculado diretamente ao compliance sustentável. Assim como a governança, o jeito de uma boa governança, gerenciar e ter essa visão para colocar em prática também é importante. Então, quando a gente fala do sustentável, a gente presta atenção também, não só no social, como no ambiental e na questão da governança. Ok, professora. Vamos para a segunda pergunta, né? A gente está aqui, chegou para nós aqui, se hoje você fosse investir em alguma instituição, qual instituição você poderia indicar? Falo não. Já pensou eu falar hoje, amanhã o preço da empresa cai? Tá louca. Primeiramente, que para mim fazer uma análise de forma fidedigna, igual eu falei para vocês, eu tinha que ser considerada analista da CVM. Eu tinha que fazer buscar uma certificação junto à instituição, à CVM, para poder me autorizar a fazer esse tipo de análise. Então, ou seria uma análise fundamentalista ou uma análise técnica, no mínimo eu tinha que entender sobre a empresa, eu tinha que puxar o histórico da empresa e fazer esse tipo de análise. Hoje, o que eu posso fazer e que eu recomendo aos próximos investidores, aos investidores que já estão atuando aí junto à B3, dar uma atenção com um pouquinho mais de carinho ao histórico da empresa em relação ao departamento de compliance, à prática da boa governança nesse sentido. Mas indicar, olha, desculpa desapontar, mas eu não faço isso. Eu falo hoje, a pessoa coloca todo o dinheiro naquele livro, amanhã caiu tudo, amanhã não posso nem sair na rua. Ok, professora. A terceira pergunta, na hora de investir, onde procurar um profissional sério para a gente evitar cair no golpe de pirâmides financeiras? Esse você pode falar, né, professora? Posso, devo falar, que eu acho assim, é o medo que a gente tem de investir, igual eu falei, tudo que eu cresci ouvindo sobre investimento era vinculado à pirâmide financeira. Então, a gente precisa, primeiramente, ter um pouquinho de educação financeira, falar mais sobre o dinheiro, falar como trabalhar com o dinheiro, porque, às vezes, até por questão cultural mesmo, a gente tem um pouco de bloqueio nesse sentido. Então, hoje, se eu vou começar a investir, como eu falei, ou a pessoa me aborda, ou eu vou atrás de alguém. Se eu for atrás de alguém, eu tenho que entender se ela trabalha, por exemplo, com algum tipo de escritório credenciado a alguma corretora, se ela é agente autônomo de investimento. A gente tem a corretora N, por exemplo. Essa corretora, ela disponibiliza, digamos assim, vários escritórios como agente autônomo de investimento. Nesses escritórios, tem os assessores. Então, a gente tem uma corretora grande, a corretora ramifica para agente autônomo de investimento, e para ser agente autônomo de investimento, ele tem que ter autorização pela Anbima. Então, eu consigo pesquisar, vamos supor que eu fui no escritório Nívea Finanças. Eu vou lá dentro do site da Anbima e procuro. Nívea Finanças é credenciado, eu tenho que buscar informação junto a esse site, por exemplo, de agente autônomo de investimento. Então, eu certifiquei que a Nívea Finanças, que é o escritório que eu estou me interessando a colocar, a falar sobre investimento, está credenciado lá junto à CVM, é um agente autônomo autorizado a funcionar, então eu posso começar por aí, procurar um agente autônomo de investimento e procurar os assessores ali interno para falar sobre investimento e montar a minha carteira. Lembrando que ele tem que estudar o seu perfil
para saber se você quer colocar 50% do seu dinheiro em ações, em renda variável, ou não, vamos colocar um pouquinho em renda fixa. É mais ou menos nesse cuidado que a gente tem que ter. Não, no começo eu quero mais percentual em renda fixa, para depois a gente falar de renda variável. Ok, mas a gente busca informação. A gente tem que ver se é consultor, se a pessoa se apresenta como consultor CVM, é dentro do site da CVM, a gente consulta os consultores cadastrados CVM. Se a gente fala de agente autônomo de investimento, de uma grande corretora, por exemplo, a gente busca junto à Anbima se ela está credenciada ou não. Então, são esses dois pontos que a gente pode procurar para a gente colocar nosso dinheirinho. Porque tem um monte de gente falando que investe em mim, nossa, investe em mim, coloca o dinheiro aqui comigo que eu faço render. Mas, não está listado em nada, não conhece nada, pode sumir com o seu dinheiro da noite para o dia. Então, vamos estudar direitinho para ver se esse pessoal está em conformidade. Aqui, falar o que a Bruna colocou aqui, porque eu achei bem interessante, muito interessante. Trabalho em uma empresa em que o compliance é um grande desafio para nós, fazemos o due diligence e isso é primordial no relacionamento com terceiros, para mantermos relacionamentos saudáveis e que futuramente não venham trazer riscos futuros. Grata pelas informações, excelente mercado, o de compliance, estou há 2 anos na prática e me surpreendo muito. Olha que bacana, né? Eu acho muito interessante a participação e a troca de experiência, porque a Bruna está compartilhando com a gente a questão da due diligence, que no caso é um dos pilares do compliance, que nada mais é do que você verificar com quem que você está se relacionando. Hoje a gente não pode fazer parceria, digamos assim, de qualquer forma, sem dar uma analisada com quem que a gente está ali fechando aquela parceria, porque se, por exemplo, aquela empresa, fornecedor, que for pego em algum tipo de ato de corrupção ou de fraude, se até que ponto isso vai manchar a reputação, a imagem da minha empresa. E aí, até que ponto eu vou responder por isso? Será que vai ter volta no mercado? Será que eu também vou estar propensa a pagar as multas por estar envolvido? Vou responder Enfim, a due diligence é um dos pilares mais importantes e pontuais do compliance. Obrigada, Bruna, pela participação. Ok, professora. Então, eu vou pedir, aí que você faça o fechamento, Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso evento. Gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, que deixasse aí o seu recado, para os nossos participantes aqui, que estão conosco aqui desde o início da palestra. Isso é tão positivo para nós, saber que vocês estão super conectados. Parabenizar vocês, porque vocês estão buscando conhecimento, e eu vou defender e levantar essa bandeira, porque eu sou apaixonada, que é em 2 áreas, assim, que cresce exponencialmente, e que a gente tem que relevar, que é a questão dos investimentos, sobre finanças, sobre esse mercado financeiro de capital, como também o de compliance. E quando a gente consegue juntar esses dois para fazer com que a gente perca o medo, entenda um pouco melhor aonde que a gente está colocando o nosso dinheirinho, como enxergar a questão dos investimentos, eu acho muito válido compartilhar. Eu passaria horas aqui falando sobre investimento, renda fixa, renda variável, programa de compliance, ouvindo a prática de vocês, a experiência de vocês também, mas eu quero que fique claro, se eu puder deixar um recadinho assim para vocês levarem para a vida, que na hora que for investir, procure sempre ver se aquela pessoa jurídica ou se aquela pessoa física que te abordou ou que você procurou para falar sobre investimento, para de fato começar a investir, ela está em conformidade. Então, vincula-se a questão da conformidade ao compliance e se essas pessoas estão, de fato, credenciadas, habilitadas aos órgãos reguladores. Assim não tem erro. Aí o investimento vai fluir. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação, pela brilhante palestra, muito esclarecedora.
Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Receba o nosso abraço, né? Aqui, afetuoso, né? Que você tenha aí muito sucesso na sua carreira profissional, tá? Muita saúde para você, para sua família. Então, muitíssimo obrigada. Tá?